Então vamos lá, né? Começar mais um estudo nosso. Convido a todos aí para relaxar, soltar os ombros, né? Para que todos nós nos conectamos com o nosso Mestre Jesus e que através dele também a gente consiga se conectar com Deus, que todos os ensinamentos apresentados aqui hoje possamos levar para o nosso dia a dia verdadeiramente e tentar aplicar tudo de acordo com o Evangelho do nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Então, bom, nós paramos semana passada, a gente estava no sono artificial, né? Certo. Aí, resumindo, assim, falando rápido aqui, ele falando que tal seja o potencial mais amplo da vontade, que o dirige, o sensitivo, desligado da veste física, para movimentar-se e ausentando-se muitas vezes do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Quer dizer, então, a indução faz com que a gente saia do corpo físico através da condensação da nossa personalidade, né? Que é tudo que carregamos. Ao lado do corpo físico, e essa personalidade desdobrada já tem acesso a algumas informações do mundo espiritual. Não, isso aqui nós já falamos, nessa página aqui, ó. Esmaecem as impressões nervosas, dorme o cérebro de carne, mas o coração prossegue ativo no envoltório corporal e o pensamento vibra constante no cérebro perispirítico. Quer dizer, o nosso cérebro entra numa... tudo que eu resumo aqui, eu tenho que anotar, gente, porque eu não guardo, não. Eu tenho que ler o que eu anotei. O nosso cérebro entra numa espécie de letargia, né, uma fadiga, uma falta de energia. E o coração, por conta do funcionamento corporal, estará amortizado, devendo sofrer uma diminuição dos seus batimentos, apenas para sustentá-lo em vida, mas o cérebro espiritual é que estará gerenciando todas as informações do mundo espiritual. Quer dizer, o nosso corpo para, né, ele fica inerte e o nosso espírito é que gerencia tudo, né? Que fica ativo o tempo inteiro, né? Ele não adormece. Aí, com isso, agora a Érica vai trazer para a gente, ela vai ler no capítulo 11, os domínios da mediunidade. Boa noite, gente. Por que a gente escolheu esse capítulo, né? Ele fala justamente desse sono artificial, que é o sono que é guiado, que é magnetizado, né? Aí aqui no slide até fala, em estado de hipnose ou transe profundo, o espírito pode se afastar do corpo, é como se fosse um vapor que se organiza em forma semelhante à do corpo físico. Durante esse tempo, a pessoa pode agir, responder e até se comunicar espiritualmente, enquanto o corpo permanece imóvel. O Vicente, até no estudo passado, ele tinha falado, né, que esse é o que é guiado, que tem uma pessoa e que ela manda energias, né, magnetismo que te induz a você desdobrar. Então, a gente pegou o exemplo do capítulo 11, que é numa reunião mediúnica, que ele fala justamente isso, que tem um médium que chama Antônio Castro, e o Clementino, que é diretor da casa, ele começa a dar passe, né, nesse médium,
vai magnetizando ele, um passe, e logo após corpo dele, perispiritual, começa a ficar do lado, né, do seu corpo físico, e isso ele se expande um pouco. Aí a gente até buscou, né, essa expansão do perispírito, como que ocorre isso, né? Quando ocorre essa expansão, ela está sempre em movimento e se ajusta à naturalidade do meio em que se encontra. Ao se afastar do corpo, ele busca uma forma mais ampla e leve, mais apropriada para o ambiente espiritual. Então, até esses filmes, né, que mostra Marvel, que tem aquele espírito lá, aquele espírito, não, aquele doutor não sei o quê, que ele vai de um campo para o outro, né, usando o corpo dele, né, o espírito dele, vamos dizer assim, ele está num ambiente, no outro, e ou ele fica grande, ou ele fica pequeno, né, de acordo com o que precisa naquele momento. Eu acho que foi isso que eu entendi dessa parte aqui. Aí, no entanto, fala, ou ele contrai ou expande, né? E, voltando aqui no livro, o que esse capítulo fala, né? Nossa, espera um tiquinho que eu tô nervosa, mas vai sair. O falar é danado, mas tá tudo certo. Esse Clementino, ele começa a aplicar passe nesse médium, e esse médium vai ficando mais leve, né? Para que esse trabalho seja feito. E o que eu achei que me marcou muito nesse capítulo é quando ele coloca um capacete nele, para ele fazer o trabalho que ele precisa fazer, para ele ir direto e não sofrer nenhuma interferência, né? Porque na hora que ele está indo para o trabalho, né, realizar o trabalho, ele passa pelo umbral, e isso incomoda ele bastante. No entanto, a hora que ele está lá na reunião, ele fala, né, nossa, passei do umbral, né, assim, que alívio, né, e a hora que ele passa do umbral, mas isso ele está tendo todo o amparo desse diretor espiritual, Clementino, com esse capacete, está sendo levado para esse local, muito tranquilo, né? Então, até aí é ótimo, porque ele está sendo direcionado para fazer esse atendimento lá. E a hora que ele chega lá, né, a hora que ele passa do umbral, que ele está mais tranquilo, porque ele fica receoso a hora que ele passa, aí ele vai entender o que ele foi fazer lá, né? Ele foi encontrar com o Oliveira, acho que é Oliveira mesmo que ele chama. Era um trabalhador espiritual daquela reunião. Então, ele não tinha condição de sair lá da onde ele estava, para estar vindo, para estar vindo, né, passar a comunicação que ele queria. Então, aí esse Antônio vai lá e passa essa mensagem, né, que ele estava caminhando, que tinha muitos desafios que ele precisava passar ainda, e, né, nesse processo. E é isso. Tá, beleza.
Então, continuando aqui, a gente agora entra no sono. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Por enquanto, não. Pode tocar aí. Então, vamos entrar no sono natural. Na maioria das situações, a criatura ainda extremamente aparentada, quer dizer, muito ligada com a animalidade primitivista, tem a mente como que voltada para si mesma. Em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso, eu até olhei isso aqui, o que era claustro, né? É uma restrição tranquila. O que eu achei foi isso, referente a claustro remansoso. Como se fosse uma restrição tranquila das impressões que lhes são agradáveis, qual a criança que à solta procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Nesse ensejo, configura na onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Atreita, ou seja, fixa ao narcisismo, quer dizer, centrada em si mesmo, né? Tão logo demande o sono, quase sempre se detém justapostas, ao lado do veículo físico, como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia, ao prazer mental, com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto a máquina se refaz. Então, agora eu vou ler o que eu resumi. Ele citou aqui o carro, eu continuei dando exemplo. Um indivíduo que está viajando em seu carro, que representa o seu corpo físico, fica cansado e encosta o carro em algum lugar que gostou e que despertou confiança. Ele desliga o carro, desce e senta no chão encostado no carro. E fica pensando nas coisas que deseja, imaginando como é a sua vida. Pensando em sua família que está longe, fica em uma atitude mental com ele mesmo. Muitos de nós ao dormirmos, ficamos ao lado da cama, sem se afastar do quarto, igual o motorista do carro. Podemos deduzir que os sonhos nem sempre são vivências espirituais. Haverá os sonhos decorrentes dos excessos em cima do funcionamento do nosso corpo físico. Quer dizer, o nosso corpo vai estar tão debilitado energeticamente que resultará em uma atividade mental que não significa que o espírito esteve no espaço espiritual. Será apenas fruto dos pensamentos, né, mentais decorrentes das problemáticas existenciais, tudo que passa no dia a dia, né, tudo que acontece no seu dia a dia, como o excesso de alimentação e as viciações. Isso é o que a gente tem demais, né? Para realizarmos as viagens espirituais produtivas, precisamos nos espiritualizar e dominar nossas inclinações negativas, alimentando as positivas. Não nos preocupando demasiadamente com as questões materiais, que interferem em nosso raciocínio. A nossa intenção de ajudar é medida pelos grandes espíritos e pela própria lei divina. Como diz Kardec, é a partir da nossa intenção que será permitida o acesso das nossas buscas elevadas no plano espiritual. Por exemplo, como a gente sabe que a hora que a gente desligou do nosso corpo físico, chegou lá, não tem como esconder nada, né? O que a gente é, o que a gente viveu, o que a gente carrega na nossa personalidade está exposto. Não tem como fugir, não tem como esconder, não tem como mentir. Então, nós iremos para onde teremos afinidade, de acordo com tudo que vivenciamos no nosso dia a dia, né? Que fica tudo preso a nós mesmos, na nossa personalidade. Então, por isso a importância da gente vigiar mesmo. Por isso que Jesus, esse vigiar e orar de Jesus é para tudo, né? Principalmente nessas horas aí, para a gente vigiar mesmo os nossos pensamentos no nosso dia a dia, como a gente já cansou de falar, isso todo mundo fala, o médico tem que ser médico 24 horas por dia, e às vezes a gente não consegue ser nem 12. Então, assim, é pensar mais nesse aspecto, né, de como que está sendo a hora que a gente deita, e pensar como que está sendo, né, como foi meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu consegui melhorar, né, onde que eu caí,
A gente sempre procura fazer essa reflexão. Eu vou ser sincera, tem dia que eu faço, tem dia que não. Não tem dia que eu já vou direto ouvir as lives, ouvir que eu adoro ouvir as palestras, né? Então, assim, tem dia que eu já vou logo começando as palestras. Uma que eu gostei muito, eu quero repetir, né? Ou pego as orações da Ezequiel e assim vai. Mas eu acho, assim, que é muito importante a gente fazer isso, sabe? Meditar sobre isso, né? Onde que eu melhorei? O que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? Se eu desejo ir para uma situação melhor, a hora que eu, né, entro no sono físico, porque a hora que a gente está lá, a hora que a gente desencarnar, vai ser a mesma coisa. A hora que eu durmo hoje e desligo, se eu desencarnar hoje, vai ser aquilo lá. Né? Eu vou ser aquilo que eu cheguei hoje lá. Então, por isso a importância. Então, vamos continuar. Tem alguma pergunta? O problema que eu vejo é lembrar disso. Eu não lembro nada. Você consegue lembrar de alguma coisa? Eu já lembrei de muita coisa. É? Tenho muita experiência com desdobramento. Muitas. Depois eu vou passar para vocês. Tem umas que são fantásticas. Já pode contar, faz parte do estudo. São bacanas. E aqui fala também, mais para frente a gente vai ver isso, que fala, esse não lembrar, deixa eu seguir o estudo que vai falar sobre isso, por que a gente não lembra, né? Então, continuando aqui, em si mesmada, ou seja, voltada para si mesma, a alma, usando os recursos da visão profunda, localizada nos fulcros do diencéfalo, aí eu procurei esse diencéfalo aqui também, que fala que esse diencéfalo, né, que ele está no centro do nosso cérebro e está envolvido no controle do comportamento afetivo, na regulação da consciência, no sistema nervoso autônomo e em outros fatores. Quer dizer, ele tem uma grande importância, né? É plenamente desacolchetada, ou seja, desligada do corpo carnal por temporário desnervamento. Não apenas se retempera nas telas mentais com que prelibra, quer dizer, desfruta, satisfações distantes, mas experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos, suportando o desconforto das vísceras injuriadas por ele mesmo, ou a inquietude dos órgãos que desrespeita, quando não padece a presença de remorsos constrangedores, em face dos reprováveis, em face dos atos reprováveis que pratica, porquanto ninguém se livra no próprio pensamento das reflexões de si mesmo. É esse exemplo que eu dei antes também, né? Continua falando. Aí ele fala assim, o que eu entendi aqui também. Quando comemos e bebemos exageradamente antes de dormir, ficamos fora do corpo físico sentindo o desconforto do funcionamento do nosso organismo que está em desequilíbrio. Quando deixamos que sentimentos menos felizes durante o dia, como raiva, mágoa, tristeza, etc., ocupem nossa mente e nosso coração, eles também desequilibram nosso corpo físico. O espírito fora do corpo sente-se mal-estar. Então, Jesus disse, onde estiver vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tudo aquilo que for importante para nós, inclusive as viciações menos felizes, onde achamos serem necessárias para proporcionar nossos desejos e trazer sensação de bem-estar, carregaremos para o mundo espiritual. Quer dizer, eu estou praticamente repetindo o que eu já falei, né? Mas é o que ele está trazendo aqui. Depende exclusivamente de nós vivenciarmos satisfações positivas, caso contrário, sofreremos as consequências das nossas escolhas no mundo material. Ele fala do remorso ao desprendermos do corpo físico e atingirmos uma certa liberdade, ao atingirmos uma certa liberdade espiritual e percebermos que aquilo que tínhamos proposto no nosso planejamento reencarnatório ou necessidade espiritual não está sendo colocada em prática aqui na Terra. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe a informação de que nós encarnamos para buscar a perfeição. Por isso, nosso esforço aqui na Terra tem que ser a todo instante para nos espiritualizarmos, porque sempre carregaremos conosco o nosso psiquismo desenvolvido através de nossas experiências.
Maior será o remorso se desencarnarmos carregados com as viciações menos felizes, com as nossas viciações menos felizes. Nossa consciência não ficará tranquila. Quer dizer, é o vigiar e orar mesmo, né? Que a gente tem que prestar muita atenção nisso, preocupar não só com o nosso mental, mas com o nosso físico também, que a gente tem que educar os dois, né? O corpo físico e o mental. Porque se exagerarmos também nos excessos, né, da bebida, isso tudo vai gerar desconforto para a gente quando a gente entrar no sono, né? Que a gente for desligar do corpo. E também Então, a alimentação, né, Valéria? De tudo. Hã? Né? Também pensando na alimentação, né? Sim. Porque eu achei esse parágrafo, esse último, né, dessa parte, eu tive que voltar várias vezes, porque assim, tem várias palavras que a gente não entende, né? Até eu conseguir, acho que eu mais ou menos entender, mais ou menos, eu tinha que voltar a ver qual que é o significado de uma palavra, qual que é o significado de outra. Eu fico assim também. Aí eu achei um parágrafo importante, né? Porque eles, pelo que eu entendi, quando fala exatamente a questão que a gente da visão sem necessitar dos órgãos, né, físicos, que a gente tem quando a gente está em desdobramento, né? É porque lá a gente não usa o corpo físico. Isso. Né? E que a gente poderia, inclusive, ter isso aqui e a gente não dá conta, né? Sim. Isso mesmo. Alguém quer fazer mais algum comentário ou fazer pergunta? Tranquilo? Então, agora a Érica vai trazer para nós, no capítulo 8 do Missionários da Luz, falando sobre esse sono natural. Quando o sono, quando desdobramento induzido, tipo assim, lado bom, é ótimo, né? Porque a gente vai estar tranquilo. É o que acabou de falar. A gente tem um dia nosso, é como a gente é, e a gente não muda na hora que a gente dorme, a gente vai ser a mesma pessoa, né? Se você ficou nervoso, se você tem as tendências do orgulho, egoísmo, é tudo, é um conjunto, né? A hora que você dorme, é a mesma coisa, né? A gente vai sintonizar na mesma coisa. E eu achei bacana esse capítulo aqui do Missionários da Luz, porque é o seguinte, esse orientador espiritual Alexandre, ele ia fazer uma reunião para esclarecimento da mediunidade, né? Para quem estava encarnado. E eu achei muito bacana também que eles vão até a Terra, pela nossa densidade, a dificuldade de se locomover, né? Eles buscam esses espíritos que estão encarnados para ir para o estudo, né? Só que acontece justamente o que foi lido aqui. Eles foram lá pegar os espíritos, né, que iriam fazer parte desse estudo, e faltou o Vieira e o Marcondes, né? É a gente com as labutas da gente, né? Aí, o Sertório, que era, né, responsável também por levar esses irmãos lá para fazer parte desse estudo, né, dessa reunião, viu que o Vieira e o Marcondes não tinham chegado. E o Alexandre pediu para ele ir lá, né, para ver o que estava acontecendo. E se eles não viessem, iria dar continuidade no estudo, né? Porque cada um é cada um. E a gente tem as nossas oportunidades, a gente que tem que aprender a abraçar elas, né? E ele aconselhou André Luiz ir junto lá com o Sertório para ver o que estava acontecendo.
Então, eles chegaram lá na residência do Vieira e viu que ele estava preso a pensamentos do passado. É triste isso, né? Mas é a nossa realidade. Ele ficou preso lá no passado, com uma pessoa que ele tinha dificuldade, querendo cobrar dele algo, né? E a gente não tem o direito de cobrar algo de ninguém, né? E estava lá preso com esse moço, e ele estava lá junto dele, tudo, e ele não conseguiu ir participar desse estudo, porque estava preso a pensamentos ainda que estavam lá na mente dele. E o Marcondes, aí beleza, foram lá, viu que ele não tinha condição de ir, e ele ficou lá, junto lá, né, com esse embate dele. Aí depois eles foram lá na casa do Marcondes, e foi mais triste ainda, né? Que a gente ainda está no mundo ainda tem muitos problemas com a parte da sexualidade, né? E a hora que eles chegaram lá, ele envolto com 3 espíritos lá, né? Na parte da sexualidade. Ele ainda tinha essas más tendências ainda em seus pensamentos. E quando chegou lá o Sertório, ele ficou com muita vergonha, né? E aqueles espíritos começaram a atacar eles, né? Tipo assim, zombando, que ele não ia dar conta de ir e tudo, né? Então, a importância da gente fazer essa vigilância antes de dormir e durante o dia, né? Que a gente esquece que às vezes tem coisa para fazer, casa para arrumar, aquela confusão, aí você estressa com o seu filho que fez alguma coisa, que você está naquela correria, né? E quando você viu, passou. E essas pequenas coisas vão acumulando no seu mental, aí você cria o seu campo energético, e quando você dorme, se você não fazer esse desligamento da mente, aí a gente vai ver, né, no outro capítulo, para serenar a mente, para, né, pedir a Deus para nos abençoar, para a gente ajudar nos trabalhos, né, enfim, é tipo uma limpeza do seu campo energético. Aí acontece essas coisas mesmo que a gente está sujeito, a gente sabe que a Terra, né, é densa, e a gente está aqui para aprender. Então, essas dificuldades vão fazer parte, Ô, né, Érico, da nossa caminhada. deixa eu te falar, eu acho esse o pedaço mais difícil da vida. Mas muito. De quem quer se elevar. Porque nas grandes decisões é tão fácil, né? Você para, você reflete e toma a melhor decisão. Agora, no dia a dia, como você falou, na correria do lar, né? Que nem sempre você está tão disponível assim, aí vem um, te faz uma requisição, vem outro, e quando Isso. aí você está atolada em demandas, né, que você não está pronta para aquele momento, e aí vem uma baixa de frequência, né? Sim, sim. A frequência dá uma respostinha aqui, outra ali. Quando você vai fazer esse somatório no final do dia, você está esgotada. Né? Isso, é a gente que se esgota, né? Exatamente isso. Eu acho isso, assim, uma das coisas mais difíceis, no trânsito, no supermercado, são essas coisas, sabe, que vão nos levando e que a gente tem que tomar o maior cuidado para não derrapar nelas, né? Ô, Patrícia, a gente que tem filho, que cuida de casa, isso que você falou, isso aí, né? Eu tô tentando, sabe? É, é, é sempre assim, de manhã, a hora que eu acordo, aí eu faço a minha oração, e a hora que eu vejo que eu tô muito agitada, porque ultimamente eu tô ficando bem agitada, sabe? Uhum. Aí eu tento voltar para mim nesse momento que eu vi que eu tô saindo um pouco do foco, aí eu olho para cima e só falo assim, meu Deus, me ajuda. Eu dou uma respirada,
aí eu tô conseguindo voltar no eixo de novo, sabe? Que se a gente deixa, a gente vai mesmo, né? Aí a gente que é mulher ainda tem a TPM, uma série de coisas, né? Que você tem que tentar controlar. Mas eu comecei a fazer isso essa semana mesmo. Na hora que eu vi que eu estava começando muito afoita, aí eu falei assim, opa, peraí. Aí eu dei uma respirada bem boa, falei assim, vamos que vamos. É isso, é esse controle, né? Tem hora que você vai dar conta, tem hora que você não vai dar conta, mas uma hora vai dar. É a persistência, né? É isso mesmo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, eu acho que ainda é pior ainda, porque eu vivi uma experiência quando eu tive uma gravidez com um espírito que era muito evoluído, muito, muito, muito. Ezequiel disse que ele colocava todos ali, inclusive ele no bolso. Tá? E ele não chegou, eu tive só os 9 meses de gravidez, ele desencarnou antes, ele não chegou a nascer, era uma menininha. E depois disso, depois que ela, que passou, o Ezequiel disse que ele ia ficar um tempo do meu lado, me amparando, tá? Então, assim, vocês não têm ideia de como eu era. Eu falo hoje em dia que ela tinha que ter sido a última para me continuar, sabe, levando isso comigo mais um tempo, porque é impressionante quando é um espírito elevado, assim, superior. O tempo que ela ficou comigo, ela ficou uns 2 anos do meu lado, mais ou menos, né, pelo que o Ezequiel falou. Quase 2 anos. E eu era, assim, uma pessoa que nada me abalava, sabe? Eu só tinha amor dentro de mim, eu saía na rua, eu tinha vontade de abraçar as pessoas, sabe? Assim, eu não me irritava com nada, com nada. E não só eu, mas meus filhos também, porque eu consegui envolver meus filhos nessa vibração, nessa época eu só tinha a Érica e o Wallace. Então, assim, era uma coisa, assim, impressionante, sabe? Assim, a minha tranquilidade, a minha paz de espírito, sabe? Como que eu conseguia... E olha que a minha vida não foi fácil, não. Eu passei muita dificuldade, assim, financeiramente, muita, né? Eu vim para isso mesmo, que era o que eu precisava. E eu conseguia, sabe, passar por tudo. E nesse tempo que eu fiquei assim, eu nunca adoeci nem nos meus filhos. A gente não tinha nada, nem nada assim para falar, não, isso aqui, né, não, nada. Então, hoje, às vezes eu fico lembrando disso, eu vejo eu hoje, né, porque eu é a Valéria mesmo hoje, e fico lembrando dessa época, assim, me dá um aperto, sabe? Eu fico assim, meu Deus do céu, eu já tenho essa experiência, eu preciso me trabalhar mais para viver isso de novo. Tá? Então, eu me cobro muito isso. E, assim, então, nem sempre, a gente não consegue. Eu ainda não sou elevada igual eu, né? Estou longe disso. Então, assim, mas, assim, por ter vivido, por ter sentido, né, tudo isso, então, assim, eu quero viver isso de novo, entendeu? Então, eu procuro me esforçar, mas não é fácil. É igual a gente está falando aí, porque a gente tem tanta coisa para mudar, a gente tem tanta coisa para vencer dentro da gente, né, que a gente traz de outras vidas também, não só dessa, mas que a gente carrega de outras vidas, que é um trabalho, assim, intenso, de vigilância mesmo, a gente tem que vigiar 24 horas por dia. Ô, Valéria, é interessante que isso corrobora com tudo que Ezequiel falou na última quarta-feira, né? E, na verdade, ele já vem falando isso há muito tempo, que a matéria não envelhece, ela se desgasta. Sim. Então, e ela somente se desgasta em função do mau uso que nós fazemos dela. Sim. Então esse seu depoimento, isso... tipo assim, venha confirmar, né, que às vezes o Ezequiel fica falando e pensa assim, o Ezequiel tá ficando doido, né, isso não é verdade, não, né, ele pode até ficar pensando assim, né, mas, igual você falou, você viveu quase 2 anos com um espírito elevado como esse, que você ficava tranquila e não adoecia, igual ele falou na quarta-feira, se a gente conseguir manter a vibração elevada, né, todas as nossas células também vão estar nessa vibração e a gente não adoece. Sim, o pessoal falava, quem tinha evidência, que via, assim, que quando ela aproximava de mim, sabe, ou lá no centro, né, que via, disse que a minha aura ficava de um dourado, que era a coisa mais linda do mundo, sabe, quando ela aproximava, que ela chegava perto de mim, né, que ela ficava pertinho de mim, esse espírito, disse que era uma coisa mais linda do mundo. Então, assim, foi uma experiência muito bonita,
sabe? Pena que por isso que eu falo, tinha que ter sido a última. Mas foi a terceira. Mas, né, valeu para eu buscar, né? Buscar e tentar viver isso, pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho disso outra vez. Eu estou me esforçando, vocês podem ter certeza que eu estou. Eu sei que eu falho, eu caio, mas eu estou me esforçando para isso, porque eu quero, né? Então, quando a gente quer, a gente se esforça mais, né? Apesar de cair muito, mas eu estou. Mas tudo é Então, experiência, né? sim, sim. Então, vamos continuar aqui. Por isso que nós não podemos, é por isso que nós não podemos lembrar de onde a gente morava, porque se a gente lembrar da última moradia nossa, nós não vamos querer ficar aqui. E talvez é por isso que a gente não lembra também do desdobramento, Vicente, porque eu já pensei nisso também. Eu falei assim, acho que as pessoas que são mais apegadas, né, que a gente até conversou hoje disso, quem é mais apegado, eu acho que tem mais dificuldade de lembrar desses desdobramentos, porque deve ser uma coisa tão boa que não deve dar vontade um pouquinho de, sei lá, de voltar, né? Será que é isso? Tem essa relação, né? Porque eu acho que, para mim, me surpreendeu o Williker também falar que ele não lembra de nada, porque eu não lembro de nada. E eu te acho bem mais desapegado do que eu. Eu também não lembro. Para mim, isso As era aparências enganam, Isabel. Eu acho que talvez seja por isso, pelas experiências que eu já tive, dos desdobramentos que eu já tive, que às vezes seja por isso que eu tenho vontade de ir embora. Sabe? Porque você quer o pega no meu pé, né? Outro dia, uma pessoa até do mês passado, uma pessoa lá do Papa, uma senhorinha que eu tenho um carinho especial lá, que deve ser de alguma coisa, né? Alguma ligação, virou para mim e falou assim, eu fico com uma saudade de você, eu até sonho com você. A hora que ela falou isso, eu pensei assim, deve ser em desdobramento, né? Eu nunca lembrei de nenhum trabalho que eu fiz ali no Papa em desdobramento. Aí eu fico triste com isso, que eu falo assim, gente, né, por que eu não consigo lembrar? Eu falo assim, é uma limitação minha, eu acho que isso não deixa de ser uma limitação, né? Deve ser, assim, o apego, até uma proteção espiritual, porque se a pessoa, às vezes, vai e dependendo da experiência que ela tem, isso pode ser prejudicial, né? Porque ela tem que voltar e continuar com a vida dela aqui, né? Só eu não sei porque eu lembrei disso aqui agora. O Vicente deve lembrar dela, da Alexia. Lembra dela, Vicente? Lembro. Pois é. Ela, de vez em quando eu estava grávida, né, desse espírito, que a gente deu o nome de Valerinha, o meu ex-marido deu o nome de Valerinha para ela. Ela adorava vir dormir, a gente saía da reunião, ela adorava vir dormir aqui em casa. Sabe? Porque ela vinha dormir comigo, ela falava assim, Valéria, que ela tinha evidência, então ela falava assim, Valéria, você não tem ideia de como que o seu quarto é. Só tem rosa. O seu quarto é todo, é rosa no quarto inteiro, as paredes, na cama, é só rosa aqui no seu quarto. Então, assim, você vê o que é um espírito elevado. Dá vontade ou não dá de tentar melhorar? Quando a gente vê, fica vendo, escuta umas coisas dessas. Dá, né? Valéria, eu até comentei hoje com a Isabel e a Denise, no livro Libertação, ele fala de que nós, principalmente nós espíritas, já temos um certo conhecimento, nós não usamos praticamente quase nada de nossa capacidade mental. Então, ele fala da energia de vida, que, olha para você ver como é que são as coisas. Para que o espírito materialize na Terra, não basta só a junção de dois corpos, é preciso que haja energia de vida. Sem a energia de vida, não há, né, a consagração do renascimento. Então, ele fala que se nós aprendêssemos a usar essa energia, nós poderíamos fazer uma imensidão de coisas. Olha que interessante. Quando a gente pega lá no Evangelho, tem uma passagem lá que Jesus estava... ele era agente de cura, né? Então ele estava num processo de cura, e Pedro questiona ele. Fala, mestre, nós também podemos curar? Então ele responde para eles que eles poderiam
Desculpa, Ah, eles poderiam fazer aquilo que ele faz, que ele fazia, tem muito mais. mais. Então, olha que interessante. Nós, aqui na Terra, por exemplo, você pega os livros de André Luiz, grande parte dos belos ensinamentos dele estão todos nas entrelinhas. E, então, assim, quando você cita aí, por exemplo, esse espírito que o quarto estava cheio de rosas, porque ele plasma, você com sua mente, você pode plasmar o que você quiser. Então, mas tudo é o quê? Nós temos que aprender, né, a extrair do nosso ambiente, onde nós estamos vivendo, extrair essa energia para usar ela para um monte de coisa. E nós ainda não conseguimos fazer isso. Por quê? Por causa dos nossos interesses humanizados. Então, assim, é como se nós vivêssemos assim, 90% para os nossos interesses humanos e talvez 10% para os nossos interesses espirituais. É mais ou menos. É isso mesmo. Então, quando uma vez eu estava tomando aplicação, eu grávida desses ficas, aí ela virou e falou assim, ela até já desencarnou também, ela falou assim, ô Ezequiel, esse espírito que tá aqui é um privilegiado, né? Olha quanta luz, quanta rosa que ele está recebendo, quantas pétalas de rosa que está caindo. Aí o Ezequiel virou para ela e falou, não, Zaira, você se engana. Não é ele que está recebendo, nós é que estamos recebendo dele. Você viu o feto, ele estava um feto ainda, né? E já conseguia fazer isso, né? É muito bacana, é muito bacana. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai passar para sono e sonho. E falar nisso, no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, não sei se alguém já leu, já procurou, fala sobre isso, é muito bacana. Eu li, só que é muito grande para trazer aqui, é muita coisa, né? Então, eu aconselho assim, todo mundo a ler esse capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que fala muito sobre os sonhos, né? O sonambulismo, tudo isso aí que a gente está estudando. O desdobramento, a emancipação da alma. O capítulo chama Emancipação da Alma. Então, sono e sonho. Qual ocorre no animal de evolução superior? No homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade por intermédio do sono é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. Então, o André Luiz está falando, o que eu entendi, a minha consideração. O André Luiz está fazendo referência aos animais inferiores ao homem, onde o psiquismo não funciona continuamente. Eles têm lapsos de funcionamento psíquico. Observando os animais que são diferentes entre si, no quesito inteligência, uns superam outros nesses lapsos de psiquismo. Quer dizer, uns, né, têm mais, né, pensamentos mais inconscientes do que outros, né? Porque os animais são diferentes entre si também, né? Como nós também. Nós já vivenciamos essa situação, né? Já passamos por pela essa experiência, né? De animalização. E, então, a partir do momento que passamos a pensar 24 horas por dia, a partir do momento que o nosso pensamento é contínuo, né? Entramos no campo da responsabilidade por estarmos vinculados na lei de ação e reação. Então, os animais não têm essa responsabilidade, né? Porque eles não têm pensamento contínuo. E nós, desde que nós pegamos essa fase luminal e vivenciamos isso, né? Passamos a pensar 24 horas, a nossa responsabilidade é grande, né? Porque nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos e sentimos. Então, como disse Jesus, cada um segundo suas obras, né? Então, no primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, quer dizer, forças quebradas, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. Quer dizer, quanto mais animalizado, né, a gente está mais preso ao corpo, né? Fica mais preso ali e tem mais a ver com o físico do que com o mental.
Então, podemos observar o cachorro dormindo, fazendo movimentos, mexendo a perna, balançando a orelha. Vocês já viram os animais tendo esses, né? Fica, dá umas tremuras, né? Mexe assim. Porque ele está em uma ação de atividades fisiológicas reflexivas. Quer dizer, eles não saem para ir igual a gente sai e tá com o espírito ativo lá. Não, é tudo mais fisiológico, né? Porque eles não têm pensamento, são fragmentos. Então, no segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Deixa eu ver se eu notei alguma coisa aqui. Espera aí. É o Livro dos Espíritos, na pergunta 402, ele resume assim. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na presente existência ou existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido ou ligação. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração, da qual se truncassem, quer dizer, fossem interrompidas, frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Então, você vê que é a nossa dificuldade mesmo, entendeu? Para a hora que a gente sai, para manter aquilo, para a gente lembrar, porque é uma confusão do que a gente viveu, do que está na nossa mente, do que a gente encontra lá em cima, né? Porque desperta, mas é igual ele falou, o que a gente carrega na nossa personalidade é o que a gente vai levar lá, é o que a gente vai ser lá. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente não lembra, ou vem aqueles sonhos conturbados que a gente não consegue explicar, parece coisa, né, coisa doida, né? Uns trem assim meio doido. Uma vez eu tive um desdobramento que eu estava num lugar conversando com uma pessoa, eu só não lembro, assim, porque já tem tanto tempo conversando com uma pessoa, e de repente a gente falando sobre o ato de acreditar ou não na vida espiritual, aí de repente começa a aparecer um tanto de peixe, assim, tubarão, começou voando, sabe, assim, passando entre a gente, voando. Aí eu só parei, olhei para ela e falei assim, nossa senhora, eu só acredito porque eu estou vendo. Quer dizer, aí eu acordei com isso. Quer dizer, entendeu? Então a gente tem isso mesmo, é umas coisas que, será que foi isso mesmo? Por que eles me mostraram? Por que falaram isso? Né? Por que me mostraram isso? Então, assim, é difícil para a gente entender. Pelo menos no meu caso, né? É difícil para entender essas coisas, assim, por que acontece isso? Valéria, aí falando assim, a gente vive conforme diz André Luiz, a gente vive num mar de pensamento. Então, você imagina, por exemplo, 50 bilhões de espíritos pensando ao mesmo tempo no planeta Terra. Então, esses pensamentos, eles têm formas diversas. Então, por exemplo, uma pessoa que ele só gosta de dinheiro, por exemplo, ele vai pensar só em dinheiro, como ganhar dinheiro, como juntar dinheiro. Uma pessoa, por exemplo, que só gosta de comer, então ele vai pensar sempre em comida. Então, e essas formas, pensamentos, ela envolve tudo. E, às vezes, tem alguns desdobramentos que nós temos, através do sono físico, né, em que nós vamos encontrar essas imagens. Conforme diz o André Luiz, nós criamos e damos vidas para as nossas criações.
Porque, assim, nós ainda, o fato de nós não vermos os nossos pensamentos, porque se a gente visse o que nós estamos realmente pensando, porque quando você está pensando, você está gerando energia, você está criando forma, e essas formas passam a ter vida. Sim, Até quando você quiser. isso mesmo. É o vigiar e orar, né, o tempo todo. Então, continuando aqui, outra consideração minha, precisamos tomar cuidado quando acordamos cansados, achando que participamos de trabalhos no mundo espiritual. Pode ser somente o físico cansado das preocupações. Quando estivermos na presença de espíritos mais elevados, voltaremos reanimados com sensação de bem-estar. E isso é verdade. Eu vou contar para vocês um desdobramento que eu tive, que eu achei fantástico, apesar de eu, né, para variar, eu falhar lá no meu propósito, porque a pessoa já está aqui, tá? Então, assim, eu tive um desdobramento, esse foi fantástico, achei ele, assim, chique demais. Eu entrei num tubo, sabe esses toboágua, assim, de piscina, que você entra nos tubos, assim? Então, eu entrei num tubo desse e fui parar no centro da Terra. Fui descendo nesse tubo. A hora que eu caí, como se fosse uma caverna, tinha uma espécie de uma taça d'água, sabe, assim, grandona, uma taça, mas baixa, sabe, assim, baixa, e com uma água turva, não era água branquinha, não, uma água turva, e ela era cheia de ondinha. E eu caí em cima disso e não caí na água, fiquei em cima da água. Aí essa taça desceu, eu desci e fui andando, aí fui começando a ver uma luz, assim, um clarão. Aí a hora que eu entrei, assim, que eu atravessei, que eu virei, gente, eu vi um pôr do sol, uma coisa, assim, maravilhosa, era uma coisa, assim, o mar e aquele pôr, uma paisagem que eu nunca imaginei na minha vida, eu não sei explicar, não sei passar para vocês. E tinha mais pessoas lá, sabe? Não era só eu, não. E tinha um espírito com uma túnica, assim, branca, de uma luz, a túnica dele tinha luz, sabe? E ele também, e ele falando, era uma coisa, mas assim, eu fiquei tão maravilhada com o que eu via, sabe? Com ele, com a situação lá, com esse espírito, a veste dele, com o pôr do sol. Aí, a hora que eu voltei, aí na semana no seguinte, eu perguntei assim, mas aqui, eu tive um desdobramento, aquilo aconteceu mesmo? Ele falou, aconteceu, mas só que você não fez o que precisava, né? Eu falei, o quê? Você foi lá para ouvir a mensagem do irmão, você não ouviu? Ficou tão encantada com a beleza do lugar, que o que era para você fazer, você não fez. Então, assim, ó, para você ver que tristeza. Quer dizer, eu ainda vou crescer, eu sei que eu vou. Eu estou me esforçando para isso. Mas, assim, para você ver, a gente não está acostumado com isso, né? O que eu deduzi foi isso, eu não tava, era uma coisa tão maravilhosa que eu não sei explicar, não sei passar para vocês o que eu vi lá, é que era bonito demais, então eu fiquei assim, admirada, sabe, olhando tudo. Imagina você lá no centro da Terra, você vê uma coisa dessa, né? Então, aí eu fiquei igual boba lá, né? Mas quer dizer, mas não escutei a mensagem, que era o principal, né? Não escutei. Então, assim, você vê que isso acontece mesmo com a gente, então, assim, né, você sair do corpo. Então, esse seria o induzido, Vicente? Sabe que eles me levaram? Sim. O problema é que a gente não sabe dar nome aos aparelhos que eles usam. Então, o que nós fazemos? Nós ficamos tentando trazer para o mundo Terra, né, para o nosso mundo físico, aquilo que nós vivenciamos lá. Então, aí igual você fala assim, aí eu entrei dentro de um tubo e caí dentro de uma taça. Você entrou num aparelho, né? Você entrou num aparelho para você... Olha que interessante. Eles devem ter encaixado um aparelho em você, né? Porque os tipos de aparelho que a gente conhece aqui, você entra dentro de um ônibus, você entra dentro de um carro. Então, esses aparelhos, não, eles acoplam o nosso corpo. Mas eu fui descendo, igual no toboágua. Eu lembro. Lógico, isso é uma sensação. É uma sensação.
mas você estava dentro de um aparelho que parecia um tubo e ele desceu, né? Ele desceu numa velocidade muito grande. E para você, o que você ligou isso? Você ligou um tubo a água aqui na Terra, que é a única coisa que você lembrava, mas não tinha nada a ver com É o que eu conhecia, né? É interessante, é muito bacana. Nossa Senhora. E olha que você É nem muito fuma chique. maconha. Hã? E olha que você nem fuma maconha. Imagina se fumasse. Então tá. Valeu. Continua? Ou... Acho que Agora já são 7 horas, né? É. Melhor você continuar no próximo domingo. Falta muito, tem pouco, o que você acha? Falta muito. Então não tem pressa, né? Não tem muito caso para contar para nós. Tem, falta muito ainda. Então, tá. Então vamos continuar no próximo domingo. Pode ser? Pode, é claro. Então tá ótimo, então. Então vamos encerrar o nosso estudo hoje. Vou pedir que o Ricardo para fazer a oração para nós hoje. Aproveitar que está aí. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, né? Estava dando um cochilo agora de tarde. Bom, agradecer a espiritualidade amiga, né? Pela oportunidade de estar com todos aqui juntos. Pelos trabalhos realizados hoje, né? Durante todo o dia. E que nos abençoe a semana que vai começar, né? Que a gente possa cumprir todas as nossas tarefas. E que todos aí tenham uma noite abençoada, ok? Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigado a todos, então, gente. Obrigada, Até o pessoal. próximo domingo. Obrigada, Valéria. Boa noite, boa semana. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Boa semana. Obrigado aí, Valéria. Com Deus, gente. Com Deus. Tchau, tchau.